Boa noite, então, pessoal. Esse vídeo é especialmente para as pessoas que não acompanharam o plantão de hoje, né? Acho que quem acompanhou já sabe de todas essas informações, tá? É só para orientar vocês um pouquinho sobre como é que vai funcionar essas nossas próximas semanas, onde a gente vai ter plantões, atividades remotas, enfim. Impreterivelmente em todas as nossas atividades, né? Em todos os nossos dias de aula, eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês, não necessariamente nesse formato de plantão. O formato de plantão eu estou ao vivo, com câmera aberta e disponível para vocês a qualquer momento, tá? Para tirar dúvidas, para falar sobre tanto o conteúdo, sobre como o trabalho. Como o trabalho abarca absolutamente todo o nosso conteúdo, tudo é válido, né, nessa estrutura. Então, assim, as aulas que são plantões, elas vão acontecer nesse formato como aconteceu hoje, né, nessa aula do dia 14. Eu vou estar aqui à disposição com a câmera aberta, microfone aberto, obviamente que não o tempo todo, mas eu estou aqui à disposição, estou online. É só vocês acessarem a reunião, né, a, a reunião, né, no caso do Teams, a qualquer momento, que eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas, tá? Normalmente eu fico das 6h30 até umas 9 horas, né? Esperando, vamos dizer assim. Se tiver acontecendo alguma coisa, a gente vai até as 10, né? Se a gente precisar de fato, a gente vai até as 10 sem problema nenhum. Mas a princípio, de plantão mesmo, eu fico até ali por volta de umas 9 horas. Se até lá não aparecer mais ninguém, eu acabo saindo. De qualquer forma, segue aberto o nosso canal de comunicação, tanto pelo Moodle, como pelos e-mails, como por qualquer outra estrutura, tá? Qualquer outro meio de comunicação aqui que eu tenha disponibilizado para todo mundo, tá? Os plantões, então, vão funcionar nesse formato. No caso do trabalho remoto, eu também vou estar aqui no Teams online, mas não necessariamente com uma reunião aberta. Vocês vão me ver ali, provavelmente, ou, né, ou com o verdinho ou com o ausente, porque eventualmente a gente não está exatamente nessa página, mas eu vou estar à disposição de vocês. Vocês podem me chamar pelo chat para tirar qualquer dúvida, pelo chat da própria disciplina. Dá para fazer chat privado também, caso você se sinta um pouco intimidado, sem problema nenhum. E além disso, também, se for necessário, a gente abre aqui uma conferência, uma reunião e conversa ao vivo, né? Mas nesses formatos do trabalho remoto, eu fico à disposição de vocês, mas não necessariamente aqui com a câmera aberta, com a reunião aberta, tá? Só para que vocês compreendam o que vai acontecer. A partir dessa aula de hoje, a gente vai ter uma. Eu vou ir sentindo um pouquinho também para ver se não há uma queda aí no ritmo também, né? Porque eu sei que às vezes fica maçante a gente estar fazendo sempre a aula ao vivo, mas às vezes também fica muito maçante a gente estar sempre fazendo a aula gravada. Esse formato assim já está bastante cansativo, acho que para muita gente. Tem gente que gosta, tudo bem, não tem problema, que bom, mas tem gente que também não consegue se adaptar muito bem, então a gente vai tentando hibridar nesse formato ainda, né, o máximo possível. Então, o que vai acontecer? Nessa aula de hoje, então, tem videoaula e textos para leituras de vocês, tá? Então, os textos são todos textos base do Padovese, que é o principal autor que trabalha esses conceitos de orçamento relacionados à parte da contabilidade. Nessa aula de orçamento operacional, que é a aula de hoje, eu dividi em 2 vídeos, tá? Vocês vão ver que tem exatamente um corte, mas é exatamente para não ficar um vídeo tão longo. Foram 2 vídeos que já estão muito longos, então o meu objetivo é ainda diminuir um pouco mais ainda, mas vamos ver quando é que eu vou conseguir fazer isso de fato. Vamos lá. Mas então, a aula de hoje está dividida em 2 vídeos. As próximas aulas também, provavelmente, eu vou fazer algumas divisões também nesse sentido. Mas a aula de orçamento operacional e a aula de orçamento financeiro são aulas que estão gravadas e vocês vão poder ver a qualquer momento, em qualquer situação. Vai estar disponível para vocês o link dessas videoaulas, e também é importante que vocês acompanhem a leitura, né, dos textos. Eu acredito que vai ajudar bastante. Também acho que é importante destacar que no livro do Padovese tem um exemplo bem organizado, bem minucioso, sobre elaboração de orçamento. Então, se for possível, deem uma olhada com bastante atenção nesse processo, nesse exemplo dele,
porque ele é realmente bem organizado e bem válido para vocês desenvolverem as atividades e também para que vocês possam desenvolver o trabalho semestral, tá? Então, na aula remota, nas próximas aulas, então, a gente vai ter essas atividades, né? Vocês vão ter ainda entregas relacionadas aos capítulos e ao trabalho semestral, e agora a gente vai começar vocês vão começar as entregas do trabalho semestral relacionados a esses 2 capítulos, que eu considero os mais importantes da disciplina, né? A parte de estrutura mesmo orçamentária. E aí eu vou disponibilizar, então, para vocês todas essas informações, todas essas bases, né, conceituais. Então, vão ter sempre os textos e os vídeos para vocês disponíveis ali no Moodle. Na semana que vem, eu vou disponibilizar para vocês, então, o vídeo de orçamento financeiro. Eu quero ver se eu disponibilizo um pouquinho antes. Eu quero ver se até o final dessa semana eu já disponibilizo para vocês, para já abrir para vocês a atividade. Quem quiser antecipar, já antecipa. Quem tem cronograma, quem tem calendário é livre, se organiza e consegue fazer com mais antecedência. A gente sabe que tem aí a gente sabe que vocês estão com muitas atividades. Eu sei que é difícil tentar adiantar muita coisa, mas pelo menos a gente tenta agilizar o que for possível, tá? Também ali entre final de setembro e início de outubro, eu vou entrar em contato com vocês para a gente agendar alguns atendimentos para conversarmos sobre os trabalhos de vocês. Eu vou dar ainda essa semana um feedback para vocês sobre o trabalho semestral, né? Como vocês têm uma entrega agora já no dia 26, eu quero ver se eu até o final desta semana eu dou um feedback para vocês, para que vocês possam ter tempo aí de se organizar, né, para a próxima entrega. Mas eu provavelmente vou marcar ali nessa semana, pós-entrega, muito provavelmente, alguns atendimentos para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o andamento do trabalho, tirar algumas dúvidas, ver como é que vocês estão conseguindo dar andamento a essas atividades, tá? Então, é isso. Não tomem cuidado com os prazos, tomem cuidado com as atividades, não deixem nenhuma atividade para trás. Eu tentei já reduzir ao máximo para uma atividade por semana, né? Para que vocês não ficassem sobrecarregados. Então, eu estou intercalando aí, né, trabalho e atividade do conteúdo em si da disciplina. Estou tentando fazer esse revezamento, né, para não ficar tão pesado para vocês. Tem alguns feriados que eu acho que aliviam um bocado, né, de certa forma. Eu já sei que não é bem assim. E também para que a gente possa conversar também nesse nosso encontro, né, que eu vou agendar com vocês ali no final de setembro, também já vai ser para a gente poder começar a organizar e alinhar as apresentações dos trabalhos de vocês, tá? De qualquer forma, volto a dizer, sigo à disposição de vocês para o que for necessário, estou aqui à disposição. Entre em contato por e-mail, pelo próprio Moodle. As mensagens no Moodle são as mensagens, para mim, mais fáceis de responder, tá? De fato. Mas, quando for necessário, entre em contato pelo e-mail, pelo Moodle, porque no Moodle não tem como printar imagem e mandar em tal, enfim, eu sei que às vezes vale mais a pena mandar pelo e-mail, então podem ficar à vontade, eu sigo aqui à disposição. Por mais que nós tenhamos atividades remotas, previsão de formato de aula remota nas próximas semanas, eu volto a afirmar, eu estarei, durante o período da nossa aula, completamente à disposição e logada aqui no Microsoft Teams e no Moodle também, para que a gente possa eventualmente tirar qualquer tipo de dúvida, conversar sobre qualquer situação relacionada à disciplina, tá bom? No mais é isso, eu espero que vocês acumulem as dúvidas de vocês para a próxima semana, né, ou para o próximo plantão. De qualquer forma, eu sei que não existem tantas dúvidas assim, que não é uma disciplina assim tão complicada, é um conteúdo que, na verdade, vocês muito mais estão revendo do que revisitando, né, do que uma novidade. Talvez a parte introdutória fosse um pouco mais novidade, mas a partir de agora a gente só, na verdade, está juntando os conceitos que vocês já aprenderam na disciplina de planejamento, nas disciplinas da contabilidade em si, né, da contabilidade na parte de estrutura das demonstrações financeiras,
De custos também, agora nesse capítulo especificamente de orçamento operacional, a gente tem muito envolvimento sobre a questão dos custos, então eu sigo aqui à disposição de vocês. Aproveitem os plantões para tirar as dúvidas de vocês. Volto a dizer, as atividades remotas, por mais que sejam, né, que sejam autônomas, vamos dizer assim, eu vou estar à disposição de vocês o tempo inteiro da aula, além de, obviamente, qualquer outro dia da semana, que eu responda para vocês, talvez não de forma síncrona, né? Mas a gente consegue conversar, tá bom? Eu desejo para a todos vocês aí bom trabalho, uma boa semana aí para todo mundo e sigo à disposição de vocês, tá bom?